Pronto, eu estou de volta agora para a nossa aula de geografia. Na aula de geografia, nós vamos falar sobre escola, a convivência e o aprendizado. Por isso, eu escolhi o livro Soltei o Pum na Escola. Vocês sabem que a escola é um local de aprendizagem, onde a gente troca vários conhecimentos. Fazemos amizades, conversamos, brincamos, trocamos informações e tudo isso nos ensina muita coisa. E é na escola um dos primeiros locais onde a gente aprende a conviver com diversos grupos diferentes, diversas pessoas diferentes de nós, não é? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você vai pegar o seu livro de geografia e vai abrir na página 38. Nós vamos dar início à à unidade 2. Aí na página 38, nós temos uma imagem de um menino, onde ele está cortando uns papéis, não é? E ao lado, na página 39, tem mais duas crianças também fazendo um trabalho aí artesanal. Só olhando para a imagem, eu acredito que não dê para vocês perceberem que local seria esse. No entanto, se você observar, na página 38 tem uma legenda na foto, que diz que são crianças confeccionando um cineminha na Escola Estadual Caetano de Campos, em São Paulo. Essa foto é da década de 1930 ou 1940, ou seja, há bastante tempo atrás. E aí vocês podem observar que a escola, a sala de aula, era bem diferente da atual. As carteiras eram diferentes, a quantidade de crianças. Observem aí como tem poucas crianças nessa sala. Por que isso acontece? Porque nem sempre todas as crianças frequentavam a escola. Aliás, ainda hoje existem muitas crianças que infelizmente não frequentam a escola, seja por uma questão de condição física, seja por uma condição social, seja por uma questão de mobilidade, porque mora muito longe, mas infelizmente ainda ficam muitas pessoas fora da escola. A diferença é que antigamente não existia lei alguma que falasse sobre isso, tanto que só ia para a escola os meninos e de família que tinham um pouquinho mais de dinheiro. As crianças de um nível social mais baixo não frequentavam a escola, tinham que trabalhar na roça para ajudar os pais. E as mulheres não iam para a escola, eram educadas apenas para casar e serem donas de casa. Mas isso já mudou e há mais de 40 anos a Declaração dos Direitos Humanos diz que a educação é um direito de todos. Apesar de que eu acabei de dizer que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm esse acesso à escola, à educação, mas pelo menos já existe uma lei que atinge uma grande parte. E ao longo do tempo, a escola foi mudando, assim como as pessoas. Hoje em dia vocês percebem que as escolas são mais coloridas, as carteiras são mais preparadas para receber crianças da idade de vocês, por exemplo. Algumas escolas já têm a tecnologia da informática, tem computadores, enfim. As coisas vão mudando de acordo com as mudanças do tempo. Mas o que não muda são as sensações que nós sentimos, como, por exemplo, a primeira vez que você vai visitar a escola. Eu não sei se vocês lembram como foi a primeira vez que vocês saíram de casa para ir à escola, mas eu acredito que no primeiro momento deu um pouquinho de medo, você fica um pouco nervoso, ansioso, por não saber o que você vai encontrar lá. Então, aí na página 40, nós temos duas crianças, que é a Júlia e o Bruno, e eles irão contar como é a escola deles. Então, a Júlia está dizendo que gosta muito da escola, o lugar que ela mais gosta é a sala de aula, porque no caso a professora, faz muita brincadeira e ela estuda.
Já o menino, que é o Bruno, diz que adora todas as aulas, mas prefere ciências por causa da professora. Ela é muito divertida e ensina brincando. Um dia, ele até fez uma bolha de sabão na sala de aula. Olha aí que maravilha! Então, a Júlia e o Bruno são alunos assim como vocês, que com certeza têm também suas preferências pela escola, não é? Cada um tem o seu local preferido, o que gosta mais de fazer, tem sua disciplina preferida, não é? E aí nós vamos para a página seguinte, que é a página 41, para responder as seguintes questões. Questão número 1. Júlia gosta da sala de aula porque lá ela brinca e estuda. E você, o que faz na sala de aula? O que você faz na sala? Vocês ainda lembram? Já faz vários dias que nós não vamos à escola, não é? Estamos estudando de casa, em casa. Mas eu quero que você pare um pouquinho para pensar o que é que você fazia na sala de aula, o que é que você faz. E a questão 2 é, assim como o Bruno, você tem preferência pelas aulas de ciências ou prefere outras aulas? Por quê? Será que você prefere português, história, geografia, matemática, enfim, qual é a sua disciplina preferida e por quê? E a questão 3 diz: Júlia e Bruno contaram sobre momentos muito alegres e especiais que viveram na escola. Desenhe no quadro a seguir um momento especial que você viveu na escola. Não precisa ter sido esse ano ainda, até porque esse ano nós passamos pouquíssimo tempo lá, não é? Mas você vai lembrar de algum momento muito especial que aconteceu com você na escola, ao longo aí dos seus anos de estudos, e vai desenhar aí pra mim, tá bom? Você vai mostrar o desenho. Eu vou querer ver, capricha. Mais adiante, nós temos aí um texto que fala sobre os primeiros dias do Marc Chagall, que é um artista, e ele conta nessa entrevista como foi o primeiro dia dele na escola. E ele começa falando assim, lembrando que aí não está o texto completo, por isso que tem esses 3 pontinhos. Com certeza vou ficar com uma grande dor de barriga. E isso é ele falando como é que ele se sentiu quando ele pensou que tinha que ir para a escola pela primeira vez. E de fato, alguma coisa aconteceu comigo. Eu comecei a gaguejar. Não sei por que não conseguia ler a lição, mesmo sabendo. As palavras não saíam. Só gostava das lições de desenho. Ali não era necessário falar. As cores é que falavam. Eu era ótimo, aplaudido por todos. Visto como exemplo de coragem pelo professor. Agora sim, me sentia um rei. Olhem só, ele é um artista e ele está contando como foi a vida, o primeiro dia dele na escola, como é que ele se sentiu. Ele ficou tão tímido, tão nervoso, que mesmo sabendo ler, ele não conseguia ler. Ele só se sentia à vontade nas aulas de desenho, porque ele não precisava falar. Isso também acontece conosco. Às vezes, quando nós vamos para um ambiente novo, nós ficamos tão nervosos que não conseguimos expressar o que sentimos. A gente gagueja, a gente treme, dá dor de barriga, enfim, isso é normal. Mas nós precisamos trabalhar essa habilidade para poder saber se expressar, pois isso é muito necessário no atual momento em que vivemos. Mas aí vamos para a atividade. Você vai sublinhar no texto a frase que mostra o que o Chagall sentiu quando soube que iria para a escola pela primeira vez. Olha a frase aí no texto que diz o que ele ia sentir quando ele fosse para a escola pela primeira vez. Você vai passar um traço embaixo. E a questão 2. Em sua opinião, por que o artista não queria ir para a escola? O que é que vocês acham? Por que ele não queria ir para a escola? Será que é porque ele não queria aprender? Ou é porque ele estava muito nervoso, porque ele estava com medo, porque ele não conhecia ninguém? E a 3 é, e nas aulas de desenho, como ele se sentia? Então, você vai ler o texto novamente e responder como é que ele se sentia nas aulas de desenho.
Na página seguinte, você vai utilizar aí a sua criatividade e a sua compreensão mais uma vez. Ele, o Marx Chaga, ele amava as aulas de desenho. Você consegue imaginar como teria sido a experiência dele na escola se não houvesse essa aula de desenho? Lembrando que a aula de desenho é que fazia ele se sentir à vontade. Já imaginou se na escola não tivesse essa aula de desenho para ele? Então, aí diz que com os colegas você vai inventar o que aconteceria com ele sem as aulas de desenho. Só que, infelizmente, dessa vez você não vai fazer com os colegas, mas você pode pedir aí ajuda a alguém da sua família para imaginar junto com você. Aí tem o início da história. O menino Chagal teve medo de ir à escola e então você vai continuar essa história. O que será que aconteceu com ele? Que aconteceria com ele se ele tivesse que ficar lá na escola e de forma alguma ter essas aulas de desenho, que eram um refúgio para ele? Então você vai dar continuidade a essa história de acordo com a sua imaginação. Ok? Façam a atividade, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida é só me chamar aqui no privado, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.